A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, mais uma semana trazendo uma lição bíblica da Escola Bíblica Dominical, por sua vez, lição de número 13, sendo a última do trimestre, terceiro trimestre de 2023, onde estudamos durante todo o trimestre sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E a aula de hoje é o mundo de Deus no mundo dos homens. O mundo de Deus no mundo dos homens. É o que trataremos nesta aula, sobre esta maravilhosa temática. A leitura em classe se encontra em Mateus capítulo 1, versículo 21 ao 23, e também em Gálatas, capítulo 4, versículo 3 ao versículo 7, que assim diz a palavra de Deus. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Leitura em classe. O texto áureo se encontra no versículo 23 do capítulo 1 de Mateus. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. No texto áureo nós temos que a virgem, esta é Maria, como todos nós sabemos, concedeu e deu à luz a um filho, segundo a profecia bíblica, falada pelo profeta Isaías, muito antes de Jesus nascer. E Jesus nasceu, significando justamente Deus conosco, conforme a profecia de Isaías, quando disse que a virgem conceberia e ela daria à luz a esse filho, e esse seria justamente o Deus conosco. Seu nome seria Deus conosco, porque seria Deus na terra, Deus entre os homens, Deus sobre a humanidade, justamente Jesus. E Jesus nasce, como nós sabemos muito bem. Quando Jesus nasce, logicamente o nome dele não foi Emanuel. Por quê? Porque o nome era um sinônimo direto do que realmente seria Jesus na Terra. E Jesus na Terra seria justamente Deus conosco. Na verdade prática, nós temos na dispensação da graça, ou seja, no período da graça, que é este que estamos vivendo, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Então, nesse período da graça, período através de Jesus, aonde outros povos não viveram esse período da graça. O povo de Noé não viveu esse período da graça. O povo de Adão não viveu esse período da graça. O povo de Moisés não viveu esse período da graça. O povo de Davi não viveu esse período da graça. Mas nós vivemos esse período da graça. Então, a igreja deve refletir nesse período os valores do reino de Deus no mundo.
Então a igreja deve refletir, deve manifestar, deve mostrar esses valores do reino de Deus no mundo. Então, vamos partir diretamente para a aula, aonde temos aqui o tópico número 1, onde iremos falarmos sobre o reino de Deus no mundo, justamente conforme a temática. O reino de Deus no mundo. Deus nesse mundo, através de Jesus Cristo. No primeiro subtópico, nós temos a encarnação de Cristo. A encarnação de Cristo. Por isso que estamos a falarmos sobre o reino de Deus no mundo, ou seja, o rei do céu agora atuando na terra, vivendo na terra. Então, Jesus encarnado, Jesus na forma humana, Jesus na forma de um homem. O Deus Espírito se fez homem. Então, nós temos no subtópico número 1 a encarnação de Cristo. A encarnação. Não é aquela encarnação que muitos alegam que alguém que morre se encarnou. Não é essa encarnação. Essa encarnação aqui é porque Jesus, o Deus do céu, veio à terra e justamente para estar na terra ele precisava se encarnar, ou seja, ele precisava de uma forma humana. E justamente ele teve essa forma humana. Conforme Filipenses capítulo 2, por volta do versículo 8, ele teve essa forma humana, ou seja, ele teve a anatomia masculina de um homem. Ele teve a composição humana. Então, Jesus, nesse subtópico, nós temos aqui que ele se encarnou. Então, Mateus, que é o escritor aqui da leitura em classe, primeiro livro da Bíblia no Novo Testamento. Então, Mateus assevera que a profecia messiânica, ou seja, a profecia de Isaías, se cumpriu no nascimento de Jesus. Então, a profecia messiânica, a profecia de Isaías, se cumpriu quando Jesus nasce. Se cumpriu quando Jesus toma a forma humana. Jesus recebe a forma humana. Logicamente, no processo de uma gravidez, sendo essa gravidez em Maria, Maria, com aquela gestação como uma mulher realmente tem uma gestação, e Jesus, depois dessa gestação, Jesus vem, ou seja, ela dar a luz ao Filho de Deus, Jesus, né? Significando que, importante dizer que não foi nascido Jesus em Maria, da vontade de Maria, da vontade de José, não, que era o seu pai. Foi da vontade de Deus. Jesus não nasceu da vontade humana, Jesus não nasceu de uma relação humana. Jesus não nasceu de um relacionamento sexual humano, não. Jesus nasceu da vontade de Deus. Deus escolheu Maria, ela precisava ser virgem para isto, e justamente ela era. Deus escolheu ela. E ela teve esse privilégio de ser a portadora, de ter uma gestação do Filho de Deus, de ser a portadora que iria agora, o Filho de Deus nascer dela, nela, na verdade. Então vejamos aí que na profecia messiânica, então esse cumprimento se cumpre. Porque na profecia messiânica, que é Isaías capítulo 7, versículo número 14, em Isaías diz assim, em Isaías 7 e 14 está escrito assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, conforme a profecia de Isaías profetizando, então agora se cumpre em Maria. Essa profecia, ela foi dada desde o princípio da humanidade.
que Jesus viria a este mundo foi dada desde o princípio da humanidade. Ou seja, no capítulo 3 de Gênesis, Deus deu essa promessa. Deus deu essa promessa. A diferença de Gênesis, aonde Deus prometeu que Jesus viria a esse mundo, se encarnaria nesse mundo, a diferença de Gênesis, que está no capítulo 3, versículo número 15, quando Deus disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, Satanás. Então, quando Deus falou e prometeu a profecia que está contida em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando chega em Isaías, Isaías está profetizando, sim, mas já tinha sido falado em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia Sagrada. Ou seja, Isaías está repetindo e dando agora detalhes dessa profecia que Deus prometeu em Gênesis. Porque na profecia em 3 e 15 de Gênesis, Deus fala de uma mulher, da semente da mulher. Aí quando chega Isaías, Isaías diz, será uma mulher, e será essa mulher, será uma virgem. Então Isaías está repetindo o que Deus falou em Gênesis. E Isaías agora traz essa informação, esse detalhe importantíssimo, aonde realmente é extraordinário uma virgem conceber. Extraordinário. Então, essa profecia se cumpriu no ato de Jesus nascer. Quando Jesus nasce de Maria, em Maria, então essa profecia se cumpre. Ou seja, o que era tão esperado desde a fundação do mundo se cumpre agora em Maria. Se cumpre agora em Jerusalém. Se cumpre agora em Belém. Se cumpre agora na família de uma pessoa, de um casal devoto de Deus, crente em Deus. Tanto José como Maria eram crentes em Deus. Tanto José como Maria eram pessoas puras em Deus. Tanto José como Maria eram pessoas santificadas, eram pessoas piedosas, eram pessoas tementes. Eram pessoas que realmente aguardavam a promessa. Eles também esperavam o Filho de Deus nascer. Eles também esperavam o Salvador do mundo nascer, conforme Deus já tinha falado, e vinham os profetas repetindo, com informações e detalhes precisos. Mas eles não imaginavam que essa profecia se cumpriria entre eles. Maravilhoso saber disso. Mas se cumpriu. Então, Mateus assevera que a profecia de Isaías se cumpriu no nascimento de Jesus. Lógico. A profecia se cumpriu do Salvador nascendo quando ele nasce. Aonde a maioria dos meninos que nasciam entre os judeus, entre os hebreus, entre o povo de Deus, todos tinham essa expectativa de nascer o Salvador do mundo. É como a família de X. E de repente agora, na expectativa de ter um filho sendo o Salvador do mundo. Principalmente quando é virgem a mulher. Um noivado, um namoro, um noivado, um casamento, e ali aquela virgem. Então, tinha essa esperança. Quando se nascia um homem, se esperava, o povo de Israel se esperava que seria o Salvador do mundo. E não era o Salvador do mundo. E passa-se o tempo. De Gênesis, aonde Deus prometeu, até chegar em Mateus, que é no Novo Testamento, passaram-se aí aproximadamente 4.000 anos. Então Deus prometeu 4.000 anos, aproximadamente 4.000 anos, mais ou menos 4.000 anos, para o Salvador da humanidade vir a este mundo, se cumprindo a profecia, se cumprindo a promessa de Deus. E se cumpriu, porque Deus fala e Deus cumpre. Deus promete e ele realiza. Deus, ele não deixa cair por terra a sua palavra. O que ele disse,
ninguém invalida. O que ele disse, ninguém impede de se cumprir. O que ele planejou, ninguém impede. Jó 42, versículo 2, a Bíblia diz que bem sei eu que o Senhor tudo pode e que nenhum dos seus projetos, seus planos podem ser frustrados. Isaías, ou é Jeremias, se não me foge na memória, mas acredito que é Isaías 43, diz assim que agindo Deus, quem impedirá? Quem impede o projeto de Deus, os planos de Deus? Ninguém. Então, a profecia, a encarnação, a profecia do nascimento de Salvador do mundo, que para isso ele tinha que se encarnar, para isso ele tinha que ser gerado em uma virgem, e essa virgem, para conceber ele tinha que vir com essas características. E essa profecia se cumpre. Então, assim, no tempo certo, no tempo determinado, Cristo se fez homem. Então, quando Deus prometeu, então o tempo foi passando, mas chegou o tempo certo de Jesus nascer. O tempo foi passando, os séculos foram passando, os milênios foram passando, mas chegou o tempo certo de Jesus nascer. Então, assim, no tempo determinado, Cristo se fez homem. Que tempo determinado? O tempo que realmente era necessário Jesus nascer. O tempo de Jesus vir a esse mundo, que foi justamente o tempo aí aonde foi determinado por Deus. E que tempo determinado por Deus? Em Gálatas, capítulo 4, versículo número 4, está escrito assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, chegou o tempo determinado de Jesus vir a esse mundo. E Deus envia. E quando Deus envia, então é o processo de realmente Maria engravidar para Jesus nascer. E Deus faz esse milagre em Maria. E Maria realmente concebe. Quando o anjo Gabriel vai dizer para José, porque José soube que Maria estava grávida, e José, sabendo que ele não tinha tido relações sexuais com Maria, então o anjo falou para Maria que ela iria conceber, e Maria disse: eis-me aqui, eis aqui a tua serva, seja feita a vontade do Senhor. Maria se doou, Maria não atrapalhou esse projeto de Deus, mas ela se doou, ela cooperou. E quando pensa que não, José, o seu noivo, né, está dormindo, e quando ele está dormindo, em um sonho, o anjo aparece para ele e ali fala com ele, dizendo: olha, José, tua esposa, tua noiva, ela está grávida, mas calma, não pense em deixar ela. José estava pensando em deixar ela. Não pense em deixar ela, José, porque o que dela nascer não é de um homem, não é uma traição. O que dela nascer é do Senhor, vem do Senhor. É obra de Deus. É o Salvador, José, que vai nascer na tua noiva, na tua esposa. É o Salvador, José, que vai nascer. É o Filho de Deus que vai nascer nela. Não se preocupe. Receba ela, cuide dela, cuide também. Receba. E José se confortou. Então, o que nasceu em Maria, o primeiro filho de Maria, que Maria teve vários filhos, Maria teve no mínimo 4 filhos após Jesus e 2 irmãs, totalizando aí com Jesus 7 filhos. Para quem acredita que Maria só teve Jesus, ainda no século 21, as pessoas acreditando que Maria só teve Jesus. Maria teve, no mínimo, 7, contando com Jesus. Se você quiser conferir, vá lá em Marcos capítulo 6, versículo número 3. Está escrito lá o nome dele, dos 4 irmãos, menos as 2 irmãs. Mas diz lá que é 2 irmãs. Então Jesus nasce. Quando Jesus nasce, Jesus ele vai crescer de maneira gradual, normal, como o crescimento de um ser humano, até chegar ao ponto dele ser adulto.
e agora ele começar a fazer a obra de Deus, fazer a sua missão se cumprir literalmente. Porque Jesus precisava vir para a terra, saindo do céu. João 16 e 28. E Jesus vindo, 3 e 16, Deus enviou e ele agora estava na humanidade, então ele agora veio para cumprir a missão que Deus lhe confiou, que era morrer pela humanidade. Morrer pelo pecado da humanidade. Morrer pela humanidade que estava condenada, estava sendo encaminhada a um abismo eterno, sem salvação e sem Deus principalmente. Então Jesus veio para justamente mudar esse rumo da humanidade. Então a humanidade que olhar para Jesus e crer nele, se converter verdadeiramente, então essa humanidade muda de rumo. Ao invés de ir para o inferno, ela vai para o céu. Então vejamos, assim o tempo determinado de Deus, assim no tempo determinado que Deus estabeleceu para Jesus nascer, Jesus ele nasce, se fazendo assim homem. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Então, de modo que ele participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados. Então, Jesus ele se fez homem de um modo tal que ele se fez carne, que ele se fez verdadeiramente participante da nossa natureza para expiar os nossos pecados. Então, Jesus, comentarista diz aqui, de modo que ele participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados. Ele participou de qual natureza? Qual natureza Jesus participou? A natureza pecaminosa? Não. Não é a natureza pecaminosa. Porque a natureza pecaminosa foi herdada e é herdada por toda a humanidade, por todas as pessoas do mundo inteiro. Sendo essas pessoas porque realmente são todas oriundas de Adão e Eva, a qual foram os primeiros pecadores deste mundo. Só que Jesus ele não é oriundo de Adão e Eva. Jesus ele é oriundo de Deus. Jesus não nasceu de José. Se ele tivesse nascido de José, aí ele era com a natureza pecaminosa. Mas ele nasceu de Deus. Ele nasceu da vontade de Deus, não da vontade de José nem de Maria. Jesus nasceu de Deus, ou seja, Jesus ele veio a esse mundo aonde ele não passou a existir depois que veio a esse mundo, mas ele já existia antes de vir a este mundo, porque Jesus é eterno. Agora, na forma humana, ele passou a existir depois que ele nasceu de Maria. Na forma humana. Então, vejamos, então, qual foi a natureza que Jesus participou? Jesus participou da nossa natureza. A natureza pecaminosa? Não, natureza terrena. Natureza humana. Ou seja, ele teve a mesma tricotomia que nós temos. Essa questão é porque Jesus, de espírito, se fez carne. De espírito, se fez homem. De espírito, se fez pessoa. Então, vejamos, então ele participou, ou seja, ele sentiu fome, participou da nossa natureza. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu sono, ele suou, ele chorou. Então, ele participou dessa nossa natureza. Então, ele veio e se transformou em um homem, transformando-se em homem, de espírito se transformou em homem, para justamente expiar os nossos pecados. Ou seja, para como na forma humana, na forma de homem, ele agora vencer o pecado, vencer o diabo, vencer a tentação, vencer a morte, justamente para nos dar esse privilégio de também vencermos. Então vejamos, em Hebreus capítulo número 2, versículo 14 ao 18, está escrito assim, 14 ao 18 de Hebreus está escrito assim: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Falando de Jesus, também participou dessas mesmas coisas. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por
toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, pareceu, pode socorrer aos que são tentados. Então Jesus ele participou da nossa natureza humana para justamente, como ser humano, vencer a maldição do pecado, a maldição da morte, o imperador da morte, que é o diabo, e tudo isso ele venceu, para nos livrar, como o texto próprio diz, livrar todos aqueles que estavam sujeitos por toda a vida sem salvação. Então Jesus ele fez isso. Então, subtópico número 1, nós temos aí a encarnação de Cristo. Cristo se encarnou, Cristo se fez homem, servo de Deus. Feito servo de Deus, ele sendo encarnado, se tornando homem, então agora ele passou agora a viver uma vida segundo a vontade de Deus. Jesus ele precisou obedecer a Deus. Jesus ele precisou buscar a Deus. Jesus ele precisou fazer a vontade de Deus. Jesus ele precisou se consagrar. Ele precisou jejuar, orar, ler a palavra de Deus. Ele precisou ser realmente um crente. Ele precisou ser um crente. E ele foi esse crente. Ele foi esse crente. Então, veja só. A mensagem do reino de Deus. Jesus começou a pregar na fase adulta, aos 30 anos de idade, lógico. Jesus começou a pregar aos 30 anos de idade. Pregar, fazer a missão. O ministério. Fazer a missão dele realmente propriamente dita. De curar, libertar, de salvar, de expulsar demônios. Jesus, aos 30 anos de idade, batizado por João Batista, seu primo, nas margens do Rio Jordão, ele sendo batizado, ele começa a partir de ali fazer o ID que verdadeiramente Deus deu a ele. Ó, você vai sair, filho, do céu, vai para a terra e você vai fazer essa tarefa. Você vai cumprir essa tarefa e você não pode falhar. Jesus veio e cumpriu cabalmente, completamente. Então a mensagem que Jesus utilizava pregando o evangelho era essa. Subtópico número 2, a mensagem do reino de Deus. A mensagem que o Filho de Deus na terra, pregou. Após a tentação no deserto, olha o que Jesus pregava. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus batizado no batismo de João, após ser tentado pelo diabo 40 dias inteiros, mas não caiu na tentação, Jesus começa agora a sair pregando. Escolhe os discípulos, começa a sair pregando. E quando ele começa a sair a pregar o evangelho, levar a mensagem de Deus à humanidade, ele começa dizendo: arrependei-vos. Era o tema da pregação inicial de Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí os pregadores nos dias de hoje não pregam arrependei-vos. Está um ouvinte ouvindo a palavra de Deus, mas não é ouvido, arrependei-vos. Ou seja, deixe o seu pecado. Abandone o seu pecado. Se converta a Deus. Arrependa-se, porque senão você vai participar da ira de Deus. Senão Deus vai derramar a sua ira sobre você. Então não é visto essas pregações aonde o próprio Filho de Deus iniciou pregando
arrependei-vos. O tema, arrependei-vos. Por que o arrependimento? A mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento. Então, Jesus começou pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque justamente a mensagem de arrependei-vos, que Jesus estava se favorecendo, é um apelo justamente para a pessoa se arrepender para poder ganhar o reino dos céus, para poder entrar no reino dos céus, para poder entrar e participar do reino de Deus, ou seja, para estar justamente segundo a vontade de Deus. Então a mensagem arrependei-vos é justamente para aquele que está no reino das trevas vir para o reino da luz, que é o de Deus, o de Jesus. Aquele que está no reino reinado pelo diabo, vir para o reino reinado por Cristo. É isto. Então Jesus disse arrepender porque a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento. Ou seja, não dá para alguém participar do reino de Deus vivendo no pecado. Não dá para alguém ser participante do reino de Deus mergulhado no pecado. Por isso que é preciso arrepender-se dos pecados para poder entrar nesse reino. Para poder fazer parte deste reino. Então vejamos, a mensagem que Jesus disse que é justamente arrepender, porque é um apelo ao arrependimento, ou seja, olha, se você se arrepender, você pode entrar. Se você não se arrepender, você não entra. Agora eu quero dar vantagem para você. Se você se arrepender, você vai entrar no reino de Deus e vai desfrutar desse reino. Vai desfrutar desse reino. Então vejamos bem. É um apelo ao arrependimento. Quando Jesus disse arrependei-vos, está baseado em Mateus capítulo 3, versículo 2. Então esse arrependimento, apelo ao arrependimento, significa uma mudança de mente. Mudar a mente. Se a mente está focada na terra, agora vai focar no céu. Se a mente está focada nos prazeres, agora vai focar na vontade de Deus. Se a mente está focada no pecado, agora vai ser focada na palavra de Deus. Então é uma mudança de mente. Esse arrependimento é um apelo ao arrependimento. Arrepender-vos é um apelo ao arrependimento para justamente mudar a mente, para justamente abandonar o pecado e principalmente voltar-se para Deus. Então é uma mudança de mente e a mente agora vai ser a mente de Cristo. A mente agora vai ser focada nas coisas de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Vai pensar nas coisas de Deus, buscar as coisas de Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vai buscar o que é puro, verdadeiro, amável, santo, justo. Vai buscar aquilo que realmente é virtude. Aquilo que é realmente do agrado de Deus. Então vejamos bem que esse apelo é um apelo ao arrependimento. O arrepender-se que Jesus disse é um apelo ao arrependimento, que significa uma mudança de mente, significa o abandono do pecado. É justamente o que ele disse para a mulher lá, adúltera. João capítulo 11, capítulo 8, versículo 11. Abandona essa vida de pecado, vai-te e não peques mais. Abandona essa vida de pecado, para a mulher que ia ser apedrejada. Então é uma mudança de mente, é um abandono do pecado, ou seja, não queira mais nem contato, nem conversa com o pecado. Abandone. Se desfaça dele, se desapegue dele. É um abandono ao pecado e principalmente é um convite, é um apelo a voltar-se para Deus. A voltar-se a Deus. Isaías 55, versículo número 6 diz: buscai ao Senhor enquanto está perto, invocai-o enquanto ele se deixa encontrar.
Então, o arrependimento que Jesus começou pregando justamente é um apelo ao arrependimento. Quando Jesus começou com esse tema tão maravilhoso que hoje sumiu, os pregadores vão para as ruas. Não adianta ir para as ruas sem dizer arrependei-vos. Não adianta. Agora, dizer arrependei-vos, exatamente arrependei-vos. Não é dizer só a palavra arrependei-vos. É para dizer arrependei-vos de quê? Arrependei-vos de quê? Arrependei-vos do pecado. Não tem pecado em dizer o que é pecado, não. É dizer o pecado. Porque muitas pessoas acham até que simplesmente o fato de viver em uma igreja já está salvo. Simplesmente o fato de ler uma Bíblia já está salvo. Simplesmente o fato de ser um bom cidadão já está salvo. As pessoas imaginam isso. Mas muitas são as pessoas que estão realmente envenenadas e contaminadas com o pecado, a qual precisam saber que isto é pecado, para poderem se voltar para Deus, se conscientizando de que precisam se arrepender. É lindo em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, quando uma multidão chega para Pedro e diz assim: o que nós devemos de fazer? O que nós precisamos fazer? E agora? A gente matamos o Filho de Deus, e agora o que a gente devemos fazermos? Aí Pedro diz o mesmo tema que Jesus usou. A mesma temática que Jesus usou. Pedro diz 3:19 em Atos dos Apóstolos: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Olha só, é preciso tratarmos sobre o arrependei-vos. É preciso. Porque uma vez que é explorado o que se deve se arrepender, então é instigado o tal ou a tal a se voltar para Deus, a abandonar o pecado e a mudar a mente. Vejamos bem. No final do subtópico, a mensagem do reino, subtópico número 2, que a mensagem do reino é arrependei-vos. A igreja deve pregar a mensagem do reino, e a mensagem do reino é arrependei-vos. Arrependei-vos. Se arrependeu? Se converteu? Aí a mensagem do reino: santifique-se. Para alguém que está no pecado e vir para o reino de Deus, ele precisa arrepender-se para poder entrar nesse reino, aceitando a Cristo, logicamente. Aceitou a Cristo, se arrependeu dos seus pecados, aceitou a Cristo, então precisa agora a mensagem do reino mudar. Claro. Santificai-vos. Hebreus 12:14, porque sem santificação ninguém, seja ovelha, seja pastor, seja academicamente, economicamente, influentemente, seja quem for, sem santificação, está escrito na palavra de Deus 12:14 de Hebreus, ninguém verá o Senhor. Então é preciso santificar-se. Final do subtópico 2, é papel da igreja proclamar a mensagem do reino em todo o mundo. Não tem esse negócio de confortar, não. Não tem esse negócio de aliviar, não. É a mensagem do reino de Deus que deve ser pregada. Essa mensagem do reino de Deus está escassa dos púlpitos. Talvez na sua igreja aí você costumeiramente ouve. É um culto de Santa Ceia, mas a mensagem é fraca.
Porque não é mensagem do reino de Deus. É mensagem para acomodar. É mensagem para acariciar, acalentar. É mensagem para não mexer com A nem com B. É mensagem que até o endemoniado se sente confortável ao ouvir. Mas a mensagem do reino de Deus não é vitamina para pecado. É antídoto. É remédio contra o pecado. É remédio contra o pecado. Martinho Lutero, ele disse a seguinte frase sobre a mensagem do reino de Deus: pregue de um modo tal que, se as pessoas não odiarem os pecados deles, vão odiar você. Tá aqui a explicação. Porque a mensagem do reino de Deus não querem, não, os pregadores não querem pregar. Porque não querem que as pessoas odeiem eles. Porque não querem que as pessoas realmente não deixem de o estimá-lo. Porque quando se prega a mensagem do reino de Deus, se levanta o inferno contra o pregador. Se levanta os demônios contra o pregador da mensagem do reino de Deus. Se levanta nações, se levanta povos, se levanta pessoas para querer intimidar. Mas o que Martinho Lutero disse, e é verdade. Faça um teste. As pessoas estão lhe amando porque você prega? As pessoas estão gostando porque você prega? Sim. Então tá errado. Alguém pode até gostar, mas não vai ser assim tão fácil alguém gostar, não. A igreja não vai aplaudir, não. Não terá esse favoritismo total, não. Não terá essa grande quantidade de oportunidade, não. Agora, se começar a pregar realmente a mensagem do reino de Deus, que a mensagem do reino de Deus é do reino de Deus. A mensagem do reino de Deus é para favorecer a Deus, é para glorificar a Deus, é para engrandecer a Deus. Não é para agora elogiar A, B ou C, não. A mensagem do reino de Deus, doa quem doer. É para realmente levar a todos a se arrependerem de seus pecados, a mudarem a sua mente, a abandonarem o pecado e a voltar-se completamente para Deus. Então, se pregar, como disse Martinho Lutero, de um modo tal, se pregar a mensagem do reino de Deus realmente como ela é, vai acontecer duas coisas. Ou as pessoas vão odiar o pecado que elas cometem, ou as pessoas irão odiar o pregador. Você. Então a mensagem do reino de Deus é: arrependei-vos. Jesus pregou essa mensagem. Os profetas pregaram essa mensagem. Os apóstolos pregaram essa mensagem. E não será você que deve pregar diferente. Não será eu que devo pregar diferente. Não será a igreja que pregará diferente. Não, a igreja vai pregar: arrependei-vos. Porque a mensagem do reino de Deus, o reino de Deus não é desse mundo. É do céu. Então, os valores do reino de Deus. Subtópico número 3.
No Sermão do Monte, no Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino. Então, nesse Sermão do Monte que registra em Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, onde Jesus está mostrando como se deve comportar quem está dentro e participando do reino de Deus. Então, Cristo ele deixa bem claro, aonde nesses capítulos, 3 capítulos, ele vai dizer que ele vai tratar que é necessário controlar a ira, ele vai dizer que é necessário fugir da imoralidade sexual, que é o adultério, etc. Do casamento, ele vai tratar que o casamento é indissolúvel, ou seja, não pode haver separação. O casamento é para sempre. Onde ele diz o que Deus uniu, não separe o homem. Ele vai tratar sobre a honestidade no falar, ou seja, que a sua palavra seja sim, sim e não, não. Ele vai tratar sobre aí a questão de a honestidade ao falar, o não revidar as ofensas, ou seja, se alguém, então dar-lhe a outra face e aí por diante. Então, não revidar as ofensas, ou seja, não tratar mal com mal, não pagar mal com mal. Aí ele vai tratar sobre a esmola, a oração e o jejum a partir de um coração sincero. Ou seja, só é válido a oração, o jejum e a esmola se for realmente feita de maneira sincera. Caso contrário, não. Deus não recebe. Ele vai tratar sobre o não julgar os outros, ou seja, porque na medida que alguém julgar o outro, ele também vai ser medido com a mesma medida que ele julgou. Então ele vai tratar aí sobre aí a questão do o não julgar os outros, o alerta sobre os 2 caminhos, ou seja, céu e inferno, ele vai tratar sobre isso no Sermão do Monte, apontando os 2 caminhos, né? Céu e inferno, as pessoas escolhem. Ele vai tratar sobre a advertência contra os falsos profetas, que são os lobos devoradores. Esses lobos devoradores estão nas igrejas, não estão lá fora do mundo, não. Estão dentro das igrejas. Lobos devoradores que, ao invés de ser uma ovelha, está sendo um lobo. Lobo porque está lutando contra o reino de Deus. Se alguém não é por nós, é a favor de nós. Disse Jesus, quem não é contra nós, é por nós. Veja só. A advertência contra os falsos profetas e a exortação para a prática desses valores, que é justamente aí o homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Enfim, nesse sentido, o Sermão do Monte, capítulo 6, 5, capítulo 6, capítulo 7, nesse sentido, o Sermão do Monte nos chama para uma vida de perfeição em Cristo. Quando Jesus estava tratando sobre esses valores do reino, Jesus estava tratando para nos chamar a uma vida de perfeição em Deus. 5,48 de Mateus diz assim, sede perfeito como vosso Pai Celestial é perfeito. Então vejamos, e nos convida a priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus nos convida a priorizar nos valores do reino de Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. 6,33 de Mateus. Assim, os filhos do reino devem expressar esses valores em seu viver diário. Esses valores que a gente falamos aqui, que está no capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateus, chamado de Sermão do Monte, são ensinamentos para a vida diária. Aonde o comentarista termina dizendo aqui que assim os filhos do reino de Deus, devem expressar esses valores, esses que a gente citamos agora, em seu viver diário. Efésios capítulo 5, versículo número 8.
Está escrito assim, ó, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então, esses valores devem ser mostrados, manifestados. Eu vou ler aqui rapidamente esses valores que nós tratamos aqui, que está justamente aí na palavra de Deus, aonde fala a respeito de todo esse proceder aqui de uma vida refletindo os valores do reino de Deus. Capítulo 5, a partir do versículo número 21, vou ler de maneira bem rápida, só para a gente ter uma noção do que eu transmiti aqui de maneira enunciada. A partir do versículo 21 do capítulo 5 diz assim, ó, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Valor do reino de Deus, ninguém pode matar. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. A qualquer que lhe disser louco será réu do fogo eterno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade, te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outros sim, ouviste o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás o teu juramento ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passar disto é de procedência maligna. Então, enfim, se você ler o capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, você vai ver se você está refletindo esses valores do reino de Deus ou não. Um cristão que não reflete os valores do reino de Deus, ele não é cristão. Um cristão que não evidencia os valores do reino de Deus, ele não é verdadeiramente um cristão. Então vejamos bem. Os valores do reino de Deus nesse sermão aqui, aonde é tão importante para nós vermos, aonde a gente podemos vermos aqui que quem é que faz parte desse reino de Deus? Quem é que faz parte desse reino de Deus? Quem é que está dentro desse reino de Deus? É aqueles que evidenciam esse papel. É aqueles que expressam esses valores em seu viver diário. Os valores do reino de Deus devem ser mostrados. Um cristão que não mostra os valores de Deus, um crente que não mostra os valores do reino de Deus em sua vida diária, em seu viver diário, esse cristão está longe da realidade de um viver realmente no reino de Deus. Ele não está nem dentro desse reino de Deus. Quanto mais fazer parte. Então vejamos bem.
esse valor do reino de Deus. De acordo com Jesus, a natureza do reino de Deus é espiritual, não material ou político. Então, esse reino de Deus, o reino de Deus no mundo, não é político, não é material, não é terreno, ele é espiritual. Não é como os homens pensam, é espiritual. Então, nós temos aqui as bênçãos de uma vida no reino de Deus. As bênçãos de uma vida nesse reino. As bênçãos. Quais são as bênçãos que alguém pode obter entrando nesse reino de Deus? Entrando nesse reino de Deus, vivendo nesse reino de Deus. Quais são as bênçãos? Citaremos aqui duas. Duas. Que são elas realmente extraordinárias e fundamentais. A primeira bênção é a bênção da remissão dos pecados, ou seja, do perdão dos pecados. O comentarista começa dizendo assim que aos Gálatas, Paulo, o apóstolo, o escritor, afirma que éramos meninos e estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. E isso quer dizer que, antes do evangelho do reino, a percepção espiritual, tanto de judeus quanto de gregos, era limitada. Antes de entrar no reino de Deus, antes de receber os pecados dos o perdão dos seus pecados, tanto judeus quanto gregos tinham uma percepção do reino de Deus de maneira limitada. De maneira limitada. Entretanto, no tempo assinalado, né, de maneira limitada, que era legalista e superficiosa. É como um religioso que vive fazendo religiosidade, achando que seus pecados são perdoados. Ou seja, fez aquela superstição, fez aquela religiosidade e agora acha que aqueles pecados estão perdoados. Alguém pensa que porque vai no Juazeiro, porque vai numa Santa Cruz aqui no nosso RN, que vai numa romaria, que vai numa penitência, que vai numa etc., pensa que os seus pecados são perdoados. Não são perdoados. Seus pecados são perdoados quando você aceita Cristo. Quando você adora a Ele verdadeiramente e a Deus unicamente. Seus pecados são perdoados quando você passa a viver segundo a vontade de Deus. Fazendo realmente a vontade de Deus. Seus pecados são perdoados quando verdadeiramente você passa a andar de acordo com a palavra de Deus. Vivendo de maneira santificada. Salmo 119, versículo 105 está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No versículo número 9 está escrito assim: como purificará o homem, mulher, aplico eu, ou jovem, o seu caminho? Observando conforme a palavra de Deus. Então a palavra de Deus vai levar ele a verdadeiramente ao perdão. É a palavra de Deus que vai fazer ele agora se santificar. No versículo número 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então é esse processo que inicia e continua quando alguém aceita Cristo. Aceitou a Cristo, tem os pecados perdoados automaticamente. Sendo perdoados os seus pecados, você está purificado, você está limpo, você está santo, você está digno de poder entrar no reino de Deus. No céu, ou andar aqui na terra fazendo a obra de Deus. Você já pode entrar. Miqueias, capítulo número 7, versículo número 18, mais ou menos. Está escrito assim em Miqueias, capítulo 7, versículo 18. Assim diz a palavra de Deus: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer
na sua benignidade. Então, quem é que perdoa o nosso pecado? É Deus, é Jesus. Quando a gente o aceitamos, ele perdoa. Olha o que ele faz com os nossos pecados. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, ao aceitar a Jesus, os pecados são perdoados. Deus não faz mais memória desses pecados. E o ser humano agora passa a estar agora digno de entrar no reino de Deus e de poder entrar no céu. Uma vez que isso acontece, então é a remissão dos pecados completamente na vida dele. Então, entretanto, no tempo assinalado, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir a humanidade da escravidão do pecado. Então, Deus, quando manda Jesus, foi justamente para trazer essa bênção de uma vida no reino. Que bênção é essa? A bênção da remissão dos pecados, do perdão dos pecados. E uma vez que os pecados são perdoados, então a humanidade é remida. O ser humano é remido, é perdoado. E se uma vez que ele é perdoado, então agora ele entra nesse reino. Ele já é parte desse reino. Então, assim como pecadores outrora escravos e agora perdoados, fomos elevados à condição de filhos por adoção e herdeiros de Cristo. Então, uma vez que nós somos perdoados, já que éramos escravos do pecado, agora perdoado, agora nós somos elevados a uma condição de filho. Perdoados nossos pecados, somos agora levados a filhos. Uma condição de filhos, intitulados filhos. Recebemos a adoção de filhos. E uma vez recebida essa adoção de filhos, somos também agora herdeiros desse céu que Jesus também herdou. Está no capítulo 4, 5, versículo 4 e 5 de Gálatas. Então, a segunda bênção de uma vida no reino de Deus é adotado e herdeiro desse reino. Adotado. Adotado porque quando alguém aceita Cristo, ele que era estranho, estrangeiro, inimigo, ele agora passa a ser adotado. Adotado através de Jesus. Então ele deixa de ser inimigo para ser adotado. Adotado agora como filho. Não como estrangeiro, não como estranho. Ele é adotado agora como filho. E sendo adotado, ele agora passa a receber todo esse privilégio. Que privilégio é esse? É o privilégio de receber agora a adoção de filho. Se recebeu a adoção de filho, ele vai até receber. No final de tudo, ele vai receber um novo nome. Ele vai receber um novo corpo. Ele vai receber uma nova morada, que é lá no céu. Apocalipse capítulo número 2, versículo número 17, está escrito assim, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Vai receber um novo nome. Só Deus sabe. Mas nenhum outro sabe, mas Deus sabe. E só você vai saber. Porque você receberá como uma senha, uma pedrinha branca, conforme Apocalipse 2,17, e vai receber ali o seu novo nome escrito nessa pedrinha branca. Eu não sei qual vai ser o seu nome, mas você naquele dia vai saber. Deus já sabe qual é o seu nome, porque Deus sabe tudo. Salmo 139, ele sonda e nos conhece, ele sabe tudo. Então vejamos bem. Vejamos que adotados e herdeiros de Cristo. Então, no outro tempo, nós éramos estranhos e inimigos, mas agora recebemos um novo nome e uma nova imagem. Somos novas criaturas, somos filhos de Deus. Uma vez que aceitamos a Cristo. Então, receberemos o quê? A adoção de filhos e receberemos aí o poder de ser herdeiros de Cristo.
herdaremos com Cristo. Assim como ele herdou o céu, herdaremos também. Assim como ele herdou trono, herdaremos também trono. Assim como ele herdou verdadeiramente a vida eterna, herdaremos também a vida eterna. Assim também como ele herdou verdadeiramente agora a vida sem toda esses impactos, também herdaremos. Assim, a igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui no mundo. Então, a igreja é o campo aonde se exterioriza, aqui no mundo. A igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui no mundo. Então, o mundo a qual nós estamos, aonde o reino de Deus está, vê o reino de Deus através da igreja. Então a igreja exterioriza o reino de Deus no mundo dos homens, no mundo a qual ela está realmente inserida, assim como Jesus, que saiu do céu e veio à terra e exteriorizou a qualidade de um filho de Deus, como se vive um filho de Deus. Assim, a igreja que foi implantada por ele exterioriza, manifesta, mostra os valores do reino de Deus, mesmo aqui na terra. Então, o cristão, ele mostra, demonstra, manifesta, exterioriza esses valores. Em Efésios, capítulo número 3, versículo número 10 ao 12, está escrito assim: para que agora, pela graça, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, a igreja será conhecida pelos demônios. Os demônios, eles batem continência porque sabem que a igreja é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, sustenta a verdade, vive uma vida realmente voltada para Deus. Então, é conhecida nos céus. A igreja é conhecida nos céus por Deus, lógico, pelos anjos, mas também nos céus, não o terceiro céu, segundo céu ou o primeiro céu, e até a terra. A igreja é conhecida porque a igreja realmente tem uma exterioridade diferente do reino dos homens. Versículo 11 diz assim: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Então a igreja tem toda essa bem-aventurança, toda essa bênção de poder exteriorizar o reino de Deus. Assim como um cristão tem o poder, a bênção de exteriorizar o reino de Deus, o cristão, ele tem que exteriorizar. Exteriorizar o amor de Deus da vida dele para com os demais, exteriorizar a paciência de Deus na vida dele pelos demais, exteriorizar o perdão de Deus que vem de Deus e agora está nele pelos demais, e aí por diante. O cristão, ele tem que exteriorizar. A igreja é o campo, a igreja é o lugar, a igreja é o grupo, é o mecanismo vivo de Deus aqui na terra que exterioriza o reino de Deus. O reino de Deus. Existem reinos que exteriorizam sua grandeza. Existem reinos que estão exteriorizando seus palacetes, seus palácios. Por exemplo, muitos famosos têm mansões, está exteriorizando o seu poder aquisitivo. A igreja não precisa exteriorizar propriedades luxuosas, riquíssimas. Não. A igreja precisa exteriorizar o amor, a solidariedade, a reciprocidade, o amor pelas almas, o resgate dos perdidos. A igreja precisa exteriorizar
O reino de Deus, a qual verdadeiramente ela é realmente do reino de Deus. Ela precisa exteriorizar o zelo pela palavra, o zelo pelo ensino. Ela precisa exteriorizar a mensagem de confronto ao pecador, arrependei-vos, a mensagem de confronto ao que está no pecado, santifique-se. A igreja precisa exteriorizar os valores do seu reino. O reino de Deus, que não é o reino deste mundo, não é material nem político, é espiritual. Então a igreja precisa exteriorizar de maneira tremenda. Em Mateus 11:12, Jesus fala: que verdadeiramente o reino dos céus é tomado pela força. Se apossa dele, o reino dos céus é tomado pelo esforço. E os que se esforçam se apossam dele. Jesus falando sobre o reino dele. Reino dos céus, reino de Deus. Que quando ele fala sobre esse reino, ele está indicando, quando ele fala que quem se esforça pela força se apossará dele, ele está tratando em relação a se apoderar do reino dos céus. Isto se refere às pessoas que estão corajosamente comprometidas a romper com os costumes do mundo, que são pecaminosos e desafiam a Deus, e que buscam intensamente um conhecimento mais profundo em Cristo e na sua palavra, e dos seus perfeitos propósitos. Não importa o custo ou a dificuldade, essas pessoas buscam intensamente o reino com todo o seu poder. Então, quando Jesus falou 11:12 de Mateus, que os que se esforçam, se apossam do reino de Deus, Jesus está tratando disso. É quem corajosamente resolve abandonar o pecado, busca intensamente por Deus. Então, esses estão entrando no reino de Deus. Os que procuram se santificar, esses estão dentro do reino de Deus. Não é qualquer um que está dentro do reino de Deus. Apesar de o número evangélico ser crescente, ser grande, mas nem todos estão dentro do reino de Deus. Nem todos. Porque justamente os benefícios supremos do reino de Deus não se destinam aos que têm pouca fome espiritual, ou seja, não leu a Bíblia, não ora, não busca santificação, não tem anelo, desejo, não aspira por Deus. Então os benefícios supremos do reino de Deus não se destinam a estes que têm pouca fome espiritual, aos que raramente oram, aos que negligenciam a palavra de Deus. O reino de Deus não se destina, os benefícios do reino de Deus não se destinam para esses. Se destina para pessoas que realmente são comprometidas, compromissadas com esse reino. Vamos dar alguns exemplos aqui para você tomar uma noção de quem realmente tem esses privilégios, dessas bênçãos. Olha, o reino de Deus é para homens como José. José fugiu do pecado, do adultério. A mulher tirou a roupa na frente dele, ele fugiu. Não porque ele era frouxo, mas porque ele era santo e não queria ofender a Deus, pecando contra Deus. Homens como José, homens como Natã. Natã foi o homem usado por Deus que apontou o dedão para o rei Davi. E disse: Davi, você está em pecado. Davi, se você não se arrepender, você vai para o inferno. A ira de Deus vai tomar conta de você. Você vai ser fulminado, você vai morrer. Foi Natã. Então, o reino dos céus é para... Os benefícios do reino supremo de Deus é para pessoas como Natã, que não se acovarda. Ah, é meu líder. Davi era líder de Natã. Natã era profeta, mas Davi era rei.
Mas no reino de Deus não tem isso. Não tem escala maior, não. Escala maior é para a música. É para a música. Tom maior, etc. No reino de Deus, não. Todos estamos na mesma igualdade. Todos precisam ouvir a mensagem do reino. Veja bem, homens como Natã, homens como Elias. Elias não deixou a idolatria tomar conta de Israel, mas Elias confrontou Israel. É para homens como Elias. Homens como Daniel e seus 3 amigos que não se dobraram, mesmo estando agora escravos em um reino. Tem pessoas que basta, aí se curva. Não. É para homens como Daniel e seus amigos que não se curvaram para adorar a um homem. Porque adorar a imagem equivalia a adorar a um homem. Porque a imagem era uma figura, sem dúvida, de Nabucodonosor. Mas eles não se dobraram, não se curvaram. É para homens como Mardoqueu, é para homens como Pedro e João, homens como Estevão, homens como Paulo. É para mulheres como Débora, mulheres como Ruth, mulheres como Esté, mulheres como Maria, mulheres como Ana, mulheres como Lídia. Não é para qualquer um. Qualquer pessoa. Hoje em dia, qualquer um quer ser de Deus sem ser de Deus. Quer estar no reino de Deus sem estar no reino de Deus, sem nem ter entrado no reino de Deus. Qualquer um quer ser um profeta. Sem sequer transmitir as verdades mínimas do reino de Deus para agradar a homens. A mensagem do reino de Deus, ela é única para todos. Tópico número 3 e último. Os males de uma vida no mundo. Então, no tópico número 1, nós vimos sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus no mundo se caracteriza pela encarnação de Jesus Cristo, além da propagação de sua mensagem e valores. Então, no tópico número 2, nós vimos as bênçãos desse reino, que é viver de acordo com aquilo que Jesus transmitiu, os valores do reino contido em toda a Bíblia Sagrada, mas especialmente no Sermão do Monte, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. E no terceiro tópico, nós temos sobre os males de uma vida no mundo, ou seja, de uma vida que está não dentro do reino de Deus, não fazendo parte do reino de Deus. Então, pessoas que não estão dentro do reino de Deus estão no reino do mundo. Então, a gente vamos ver nesse tópico os males de uma vida nesse mundo sem Deus. Subtópico número 1, nós temos a escravidão do pecado. Uma pessoa que está nesse mundo, que não está no reino de Deus, que não tem aceitado a Cristo, que não tem se voltado para Deus, que não tem se convertido, se arrependido dos seus pecados, uma pessoa como essa está na escravidão do pecado. O pecado está escravizando ele. A Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, o pecado está agora sendo o senhor destes que vivem no pecado. O pecado está sendo, é o dono destes que está realmente fazendo o pecado, cometendo o pecado, praticando o pecado, mergulhado no pecado. Então, está sendo este escravo do pecado. Está sendo servo, é como que estivesse servindo ao pecado. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla. Então, se o ser humano é controlado pelo pecado, então ele é escravo pelo pecado. Se o ser humano não se domina, se o ser humano é dominado pelo pecado, então o ser humano realmente ele é escravo
do pecado, porque o pecado domina ele. 2 Pedro, capítulo número 2, versículo número 19, está escrito assim, ó, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, o tal faz-se também servo. Então, existe alguns prometendo isso e aquilo, né? Venha que você é liberto, porém precisa de libertação. Venha que você vai ter uma vida, porém precisando de uma vida legal, de uma vida padronizada segundo a vontade de Deus, porém não pode prometer. Porém não pode prometer porque é escravo daquilo que realmente está prometendo para alguém. Por exemplo, um bêbado não pode dizer deixe de beber porque ele justamente bebe. Um pai que bebe não pode dizer filho não beba porque verdadeiramente o filho bebe porque vê o pai bebendo. E o pai foi possivelmente quem foi um incentivo para ele. Então, veja bem, então é escravo, essas pessoas são escravas. Escravos, o comentarista diz aqui, ó, pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. Então essas pessoas são incapazes de aceitar a palavra de Deus. Por quê? Porque o pecado domina eles, controla eles. O pecado verdadeiramente é o dono deles. E eles obedecem ao pecado e não conseguem aceitar a palavra de Deus. Por quê? Porque o pecado não deixa. O pecado o domina. João 8,43, Jesus disse assim, ó, por que não entendeis a minha linguagem? Jesus pergunta. Por que vocês não entendeis a minha linguagem? Ele responde, o próprio Jesus responde, por não poderdes ouvir a minha palavra. Por que vocês não entendem a minha linguagem? Disse Jesus. Porque por vocês não poderdes ouvir a minha palavra. Ou seja, vocês não entendem a minha linguagem porque vocês nem sequer querem ouvir. Nem sequer querem ouvir a minha palavra. Porque quando alguém ouve a palavra de Deus, alguém está ouvindo a verdade de Deus. E essa verdade de Deus vai começando a mudar a mente dele. Vai começando a mudar o pensamento dele, dela. Começa a mudar o coração dele, dela. Então, quando não se ouve, então fica impossível de alguém sair da escravidão. Eu mesmo, pela misericórdia do Senhor, eu fui a Cristo. Fui a alguns cultos e fui ouvindo. Mais ou menos uns 7 cultos aos domingos, ia para a igreja como ouvinte. E comecei a ouvir. E de repente, hoje estou, pela misericórdia do Senhor, nesse caminho maravilhoso há mais de 2 décadas. Graças a Deus por isso. Então, vejamos bem. Quando alguém ouve, vai entender. Quando alguém dá ouvidos, a tendência é entender. Quando alguém presta atenção, a tendência é entender. E quando entende, então melhora a sua vida. Ele pode deixar a escravidão do pecado. Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito assim, de sorte que se alguém ouvir a palavra, de sorte que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Alguém só creu porque ouviu a palavra de Deus. É preciso dar ouvido à palavra de Deus. Se você quer sair dessa escravidão do pecado, se você quer deixar de ser dominado pelo pecado, se você quer deixar essa vida de pecado, dê ouvido à palavra de Deus e ela vai mudar a sua vida. Ela vai quebrar as correntes, ela vai quebrar esses desejos pecaminosos, ela vai lhe libertar até da opressão maligna, dos demônios que dominam a sua vida. Ela vai lhe libertar. Isaías 55, versículo número 3, está escrito, inclinai os vossos ouvidos, ouvi e a vossa alma viverá. Se você der atenção, prestar atenção, der crédito, der atenção à palavra de Deus, você vai receber
a sua libertação. João capítulo 8, versículo 32 está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 36 diz: se pois o Filho, que é Jesus, libertar você, você verdadeiramente será livre. Então a escravidão do pecado, aquele ou aquela que vive nessa escravidão, dominado pelo pecado, deixa de ser escravo quando ele vem a Cristo. Quando ele aceita Cristo, ele deixa essa escravidão. Ele abandona essa escravidão, ele é liberto. Você sabe muito bem que um escravo é aquele que está ali para trabalhar para o seu senhor, é aquele que está ali para fazer a vontade do seu senhor e não tem salário. Não tem salário. Trabalha de graça, porque é realmente propriedade daquele senhor. Então Cristo, ele quer libertar desse senhor maligno, o pecado, o diabo. Ele quer libertar. Para isso você precisa dar o passo. Escravidão do pecado. O pecado domina o ser humano. Subjugado pela carne, o pecador se entrega à desonestidade. Olha a escravidão. Se entrega à desonestidade, se entrega à injustiça, se entrega à glutonaria, se entrega ao álcool, se entrega à nicotina, que é o fumo e etc. Se entrega os demais vícios. Esse é o retrato de uma vida miserável, sem paz de espírito, que trilha o caminho das trevas, que é o pecado, e necessita da urgente libertação. Então essas pessoas vivem escravizadas pelo pecado, sem Deus e sem salvação. Mas Jesus Cristo pode e tem o poder para libertar. Não importa o tempo que você já passou, mas se você for a Cristo, Cristo te libertará. Segundo subtópico, filhos da ira e condenação eterna. Os males de uma vida no mundo, sem ser no reino de Deus, é a escravidão do pecado. Vive na escravidão do pecado, vive dominado pelo pecado. E o segundo mal é que é filho da ira e, além do mais, é condenado à eternidade, fogo eterno, inferno. Então, a pessoa que vive na escravidão do pecado, vive no mundo sem Deus, vive na escravidão do pecado. Se vive na escravidão do pecado, é filho de Deus, é filho da ira, perdão, é filho da ira. Ou seja, a ira de Deus, no juízo final, vai ser derramada sobre ele. Que ira é essa? Vai lançar ele no lago de fogo. Vai lançar ele na morte eterna, aonde ele não vai morrer, mas vai sofrer eternamente sobre um lago de fogo. Então essa ira permanece sobre ele. Por quê? Porque ele está no pecado. Uma vez que ele está no pecado, então o pecado agora torna ele filho da ira. Não é nem filho de Deus, é filho da ira. E estes, não se admire, é filho do diabo. Porque quem pratica e vive sem Deus, e vive na prática do pecado, mergulhado no pecado, no mundo de pecado, é filho do diabo. Diz a palavra de Deus, João capítulo 8, versículo 44, é filho do diabo. As pessoas não querem ouvir isso, mas é a realidade. A Bíblia diz em João 8:44 que estes que vivem no pecado, estes que a gente já traçamos aqui, e muitos outros mais, esses que vivem nos vícios, vive no pecado, e se vive no pecado, a Bíblia diz lá em 8:44 de João, pode ler na sua Bíblia, esses satisfazem os desejos do diabo, que é pai da mentira, e estes também são filhos dele. Veja só. Então, por natureza, são filhos da ira. 2 e 3 de Efésios. Então, a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
que é estes que vivem realmente na escravidão do pecado. Então a ira de Deus está sobre eles. Sobre eles quem? Os filhos da ira. Os que vivem na escravidão do pecado. Os que vivem nesse mundo praticando todos os prazeres e vontades sem atentar para Deus. Então, não crer no Filho de Deus, Jesus, crer, obedecer, automaticamente este já está condenado. Diz a palavra de Deus, 3,18 de João, parte B. Alguém que não crê em Jesus, alguém que não adora Jesus, alguém que não segue a Jesus, automaticamente já está condenado. Mesmo estando vivo, mas já está condenado. Porque o fato de estar vivo, mas estar no pecado, então está condenado. E se realmente está vivo, estando no pecado, morrendo, aí, mais uma vez, aí está agora sem chance alguma de sair da condenação. Agora, estando no pecado, estando vivo e aceitando a Cristo, então a ira de Deus sai da vida dele, sai de sobre ele, e ele passa agora a ter uma vida com Deus, no reino de Deus, sem lago ou inferno, segunda morte. Então, o fato de não crer em Jesus, obedecendo, seguindo a Jesus, então já está condenado. Por quê? Porque não está crendo no nome do unigênito Filho de Deus, a qual Deus deu para justamente a humanidade crer. As pessoas estão com brincadeira, estão brincando, pensando que é brincadeira. Em João 3,16, versículos 17 e também o 18, está escrito assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é esse Filho unigênito? Jesus. Deus deu quem? Jesus. A quem? A humanidade, ao mundo aqui. Para quê? Para a humanidade crer em Jesus e se livrar da condenação. E se livrar do inferno. E se livrar da ira de Deus. Mas a humanidade não quer. Então isto automaticamente deixa ela como condenada. O 17 diz assim: porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, a humanidade, mas para que a humanidade fosse salva por ele. 18. Pois a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, a humanidade, que é Jesus, mas o mundo, a humanidade, amou mais as trevas, o pecado, do que a luz, que é Jesus, porque as suas obras eram más. Então a condenação é essa. O simples fato de não crer, obedecer Jesus, seguir Jesus, então automaticamente se torna condenado. Então, nesse tópico número 3, nós temos que essa questão de filho da ira e condenação eterna é simplesmente pelo fato da humanidade ou a pessoa não crer, não seguir, não obedecer a Jesus ou a Deus. No final do subtópico diz assim: assim o pecado da incredulidade, de não crer em Jesus, de obedecer, de seguir, é o clímax da rebeldia que resiste à salvação ofertada por Cristo. Então, o clímax da rebeldia, da incredulidade, da rebeldia que resiste à salvação ofertada por Cristo, esse ponto culminante, máximo, esse clímax, a incredulidade, é o que resiste, faz resistir à oferta de salvação dada por Jesus. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Se alguém quer a salvação, adquirir essa salvação, precisa de Jesus. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há como o ser humano verdadeiramente adquirir essa salvação. Então vejamos bem aqui que
A escravidão do pecado, a ira e a condenação eterna são elementos dos males de uma vida nesse mundo sem Deus. Então, o reino de Deus no mundo dos homens. A igreja está faz parte desse reino e é desse reino de Deus. E ela exterioriza esses valores do reino. Precisamos exteriorizar. Que Deus abençoe a você, sua casa, sua família. Em nome de Jesus, sou grato a Deus por essa oportunidade. Finalizando aqui mais um trimestre, próxima semana, novo trimestre, que estamos aí a iniciar. E desde já você desejando, se você é de Serra Pelada ou tem essa familiaridade, participe conosco amanhã às 19 horas no nosso templo, na nossa Assembleia de Deus aqui em Serra Pelada, e participe dessa grande aula, onde será uma bênção, sem dúvida, da parte de Deus. E você terá todo esse privilégio. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.